É um prazer imenso ter a presença de cada um de vocês aqui, amém? Vamos aplaudir pela vida desses irmãos. Aleluia, diga glória a Deus. Como foi dito aqui pelo pastor Gustavo, sejam todos muito bem-vindos em nome de Jesus. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Mateus, capítulo de número 15, verso de número 21, por favor. Mateus, capítulo 15, verso de número 21. O tema da palavra de hoje é a ousadia da mulher cananeia. Diga assim: eu preciso aprender a ser ousado. Vai abrindo a Bíblia dizendo, diga mais uma vez, eu preciso aprender a ser ousado. Sem constranger, diga assim para o irmão da direita e da esquerda, diga assim, você precisa aprender a ser ousado. Amém? Você vai me ajudar a pregar nessa noite. O texto diz, Mateus capítulo 15, verso 21 em diante, diz assim: saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele, gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos se aproximaram dela e pediram: mande-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio e adorou-o de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Verso de número 27 e 28. Disse-lhe ela: porém, sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante a sua filha foi curada. Diga assim: e naquele mesmo instante a sua filha foi curada. Levanta os seus olhos. Esse texto ele mexeu muito com o meu coração durante esses 2 dias, porque se você pegar a sua Bíblia, esse texto ele está aqui relatado em 2 livros, no livro de Mateus e no livro de Marcos, cada um com uma peculiaridade diferente. Se você for pesquisar, a Bíblia não conta o nome dessa mulher, você não vai encontrar o nome dela, ela é chamada de mulher cananeia. Levanta os seus olhos. Mas aqui Deus me chama uma atenção, porque nessa noite Deus quer me fazer aprender com essa mulher. Ela foi tão extraordinária na tua fé, que a fé dela foi uma fé ousada, a fé dela foi uma fé extravagante. Diga assim: a falta de ousadia, não, diga forte, a falta de ousadia tem me atrapalhado de conquistar as bênçãos de Deus. Diga mais uma vez: a falta de ousadia tem me atrapalhado de conquistar as bênçãos de Deus. Olha só o texto, eu quero ler texto com texto com você novamente, o versículo de número 21, do mesmo capítulo de Mateus, capítulo 15, verso 21, o versículo 21 diz assim: saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Ciro e de Sidom. Ouça, aqui eu começo a entender uma coisa nesse texto. Se Jesus saiu da onde ele estava, é porque havia um coração desejoso pela presença dele. Se Jesus saiu de onde ele está, é porque naquele momento uma oração feita não de qualquer maneira, mas uma oração desejando um milagre, mas uma oração desejando a resposta, uma oração desejando o mover da presença do Pai. Então naquele momento Jesus mudou de geografia. Diga assim: nesta noite, não, diga forte, nesta noite Jesus está mudando de geografia ao meu favor. Eu estou instigando você a falar, porque você precisa entender que há poder nas suas palavras. Diga glória a Deus. Então o texto diz que Jesus sai da região onde ele estava, porque havia um coração desejoso por Jesus. Queridos, ouça, nós como cristãos precisamos entender que a religiosidade tem nos impedido de vivermos grandes coisas de Deus na nossa vida. Nós precisamos entender que aqui nessa noite tem irmãos que têm 10 anos que estão na igreja, aqui nessa noite tem irmãos que têm
30 anos que está na igreja. Aqui nesta noite tem irmãos que tem mais de 40 anos que está na igreja. Mas sabe o que aconteceu por muitas vezes com você, queridos? Você se acostumou com o ambiente. Você se acostumou com o ambiente. Aqui está o obreiro Rafael, esposo da Vandréia. O Rafael mexe com eletricidade. E quando você mexe com eletricidade, você toma tanto choque, que você começa a perder a sensibilidade. Certos tipos de choque que você toma, você não se assusta mais, porque o seu corpo, as suas mãos acostumaram a tomar pequenos choques. Você está entendendo o que eu estou dizendo essa noite? Então você acostumou a trabalhar com aquele tipo de produto. Talvez, queridos, nós que temos uma longa caminhada na presença do Pai, talvez nós acostumamos com a liturgia do culto. Presta atenção. Talvez nós acostumamos com a liturgia do culto, e a liturgia do culto tem nos roubado de vivermos milagres e vivermos experiências extraordinárias com Deus. Não permita que a religiosidade, não permita que a liturgia do culto roube de você aquilo que Deus deseja fazer na tua vida. Nós precisamos aprender a clamar, a atrair a atenção do Senhor sobre a nossa vida. Eu não sei como você começou o seu mês de agosto, eu não sei como você chegou até aqui no mês de agosto, mas de uma coisa eu posso ter certeza para você: não importa como você chegou, uma coisa é certa: Deus pode mudar a realidade da sua vida. Olha para o texto, verso de número 22. Aquela mulher ousou clamar a Deus. Assim o texto: uma mulher cananeia. Eu repito de novo, o texto, a Bíblia não diz o nome dela. O texto, a Bíblia não fala o nome daquela mulher, chama ela de mulher cananeia. Olha o texto: natural dali, veio a ele gritando. Sabe por que ela veio gritando? Porque só ela sabia o problema que ela estava enfrentando. Sabe por que ela veio gritando desesperada? Porque só ela sabia o que havia deixado em casa. Muitas vezes, amados, você se acostumou com o problema. Meu Deus, o problema na tua vida já virou problema de estimação. Então você se acostumou com ele. Pastor, eu já acostumei com a falta do dinheiro. Pastor, eu já acostumei com a dor de cabeça, com a dor no estômago, com a dor nos rins. Pastor, eu já acostumei com aquela joanete que eu tenho no pé. Pastor, eu já acostumei com aquele meu amigo no trabalho que me persegue tanto. Amados, você se acostumou com os problemas. Sabe por que essa mulher veio gritando? Porque ela não queria mais, ela estava cansada de viver as mesmas coisas. Ela estava cansada de viver os mesmos problemas. Ela estava cansada de todas as vezes voltar para casa e ver o mesmo problema. Olha o texto: então ela veio gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Olha o que ela precisa: a minha filha está endemoniada, sofrendo muito. Ela sai ao encontro de Jesus para buscar a solução para sua filha. Ela sai ao encontro de Jesus porque havia na casa dela uma necessidade. Eu pergunto para você: qual tem sido a sua necessidade? Deus não se agrada em olhar para você, em olhar para mim e perceber que nós acostumamos com o problema. Deus não quer que você viva dia após dia com o mesmo problema, com a mesma dificuldade, com a mesma luta, com o mesmo aquilo que está impedindo você de vencer na vida. Levanta a tua cabeça, queridos. Deus quer que você rompa com os problemas e com as dificuldades na sua vida. Então ela veio gritando para Jesus. Às vezes você vem na casa do Pai, mas você se posiciona como alguém que não precisa do Pai. Você precisa entender: nós precisamos atrair a presença do Rei dos Reis aqui nesse ambiente. Me permita ensinar algo para você. Todas as vezes que você está na igreja, o culto é dividido em 3 partes. Pastor, quais são elas? A primeira parte é a parte do louvor e da adoração. O que é isso, pastor? É um momento em que eu e você vamos louvar e adorar a presença do Pai. Por isso, todas as vezes que você entra na igreja e não louva, você perdeu a oportunidade de dar algo para Deus. Todas as vezes que você entra neste lugar e começa a permitir o que você está passando ser maior do que Deus na tua vida, você perdeu a oportunidade de dar algo para Deus. Eu pergunto para você: há quanto tempo você acha que essa mulher estava sofrendo? Há muito tempo. Mas ela rompeu com a religiosidade.
A segunda coisa, aqui quando você está na igreja, você tem a oportunidade de expressar generosidade diante de Deus. Que isso, pastor? Quando você dizima, quando você oferta. A primeira, você adora Ele pelo que Ele é. Quando você não adora, você perdeu a oportunidade de exaltar e adorar a presença dEle. A segunda é quando você tem um ato de generosidade, dizimando, ofertando e semeando no altar. Pastor, e qual que é a terceira parte do culto? É quando Deus fala comigo e com você, quando a palavra é aberta, quando é exposto um texto. Agora é o próprio Deus falando comigo e com você, aquilo que pode mudar a minha vida, aquilo que pode mudar a minha história. Então ouça a voz de Deus para a tua vida nesta noite, diga glória a Deus. Então a Bíblia diz que essa mulher veio gritando até Jesus. Olha o verso número 23, analisa a Bíblia nessa noite, diz assim: mas Jesus não lhe respondeu nenhuma palavra. Parece que Jesus estava sem educação, grosso nesse dia. Prega comigo. Jesus estava ali naquele ambiente. A mulher vem gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O texto diz: Jesus não respondeu nada. Quantas vezes você tem feito oração diante de Deus e talvez Deus demorou a te responder? Você já desanimou, você já pensou: eu vou parar de ir na igreja, eu vou parar de orar, eu vou parar de jejuar, Deus não me ouve. É a sua perseverança diante de Deus que vai acelerar o milagre do Pai sobre a tua vida. É a tua perseverança diante do Pai que vai acelerar aquilo que Deus deseja fazer na tua vida. Diga glória a Deus. Então por que você desanimou? Jesus ficou calado. Além de Jesus ter ficado calado, olha o texto. Os discípulos olham para Jesus e dizem assim: Jesus, manda essa mulher embora. Manda ela embora, Jesus, ela está incomodando. Além dessa mulher chegar gritando, sofrendo, Jesus fica calado. Agora os discípulos olham para Jesus e falam: Jesus, manda ela embora. Se fosse você, o que você faria? Se fosse você, o que você faria? Eu respondo, você falaria assim: eu vou embora. Quem Jesus estava achando que Ele é? Eu vou embora e nunca mais volto. Responda para você, se fosse você, o que você faria? Jesus não responde àquela mulher. Os discípulos olham para Jesus e mandam Jesus mandar aquela mulher embora. Jesus mandou aquela mulher embora. Levanta os seus olhos. Você precisa entender e aprender a mudar a estação e a geografia que você está no momento. Você precisa entender na tua vida, na tua casa, aquilo que o Senhor Jesus sempre deseja fazer na sua vida. Você precisa entender que Deus deseja fazer você mudar de nível. Você precisa entender que Deus não se agrada da situação ou da circunstância que você está vivendo ou passando. Olha o verso de número 24. Olha comigo, por favor. Diz o texto: e Jesus então agora responde àquela mulher: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. Sabe o que Jesus está falando para ela? Eu não vim para vocês os gentios, eu não vim para vocês os gregos, eu vim apenas para o povo de Israel. Eu não vim salvar vocês porque vocês são um povo de idolatria, que estão distante de mim. Ouça, às vezes nós estamos no ambiente da casa, com a glória do Pai no ambiente, mas muitas das vezes nós menosprezamos a presença. Eu vou repetir, muitas das vezes nós estamos no ambiente da glória, no ambiente da presença, na casa do Pai, mas nós menosprezamos a presença. Eu dizia para você, muitos aqui têm muitos anos que servem a Deus, mas talvez não houve em você ainda literalmente a conversão, porque você continua o mesmo marido em casa. Não houve ainda você a conversão, você continua ainda a mesma esposa em casa.
Não houve em você ainda a conversão, você continua o mesmo funcionário lá no teu trabalho. Não houve ainda a conversão em você, porque você continua o mesmo ainda negligente aonde você está. Precisa haver uma conversão. O que é isso, pastor? Uma mudança de rotina, uma mudança de direção na minha vida, para que quando as pessoas olharem para mim e para você, elas possam enxergar Jesus na minha vida e na tua vida. Eu estava lendo um texto que fala sobre pais, e o pai andando, caminhando, disse assim para a filha, toma cuidado aonde você anda, filha. E a filha olha para o pai e diz: pai, é o senhor que tem que tomar cuidado, porque aonde o senhor tira o pé, eu coloco o pé. Você não entendeu? Eu vou repetir para você. Você tem sido referencial para a tua casa, você tem sido referencial para a tua família. Então cuidado com as suas atitudes, cuidado onde você tem caminhado, cuidado com o que você tem falado, cuidado com o que você tem declarado. As pessoas estão observando você, sua família está observando você. Hoje é dia dos pais. Pai, se eu chamar você aqui e pedir para o seu filho falar para você, se você tem sido um bom pai, o que o seu filho vai falar de você? Responda para você. Pai, se eu chamar você aqui na frente e falar para sua esposa falar de você, se você tem sido um bom marido, o que sua esposa vai falar de você? Meu irmão, se eu chamar aqui na frente o seu patrão e perguntar para ele quem é esse irmão lá no trabalho, o que ele vai falar de você? Se eu chamar aqui o seu gerente, o que o seu gerente vai falar de você? Se eu chamar o seu colega de trabalho aqui, o que o seu colega de trabalho vai dizer de você? O que ele vai dizer de você? Jesus disse para aquela mulher: eu não vim para vocês, eu não estou aqui por causa de vocês, eu estou aqui por causa do povo de Israel. Qual seria seu posicionamento? O que você faria? O que você faria? O que você faria se Jesus estivesse dizendo para você? Essa mulher, ela não perdeu o foco. Ouça, quando nós estamos em guerra, jamais perca o seu foco. Quando nós estamos em guerra, jamais perca o seu foco. Diga assim: eu não posso. Diga forte: eu não posso perder o meu foco. Eu não posso perder a minha atenção. Diga: eu não posso perder o meu foco. Diga: eu não posso perder a minha atenção. Essa mulher não perdeu o foco e nem a atenção. Quando o nosso coração está endurecido, nós nos tornamos impossibilitados de receber a bênção do Senhor. Pastor, me mostra, eu mostro para você. Mateus capítulo 13, verso 58 diz assim. Vamos voltar, Mateus capítulo 13, verso 58 diz assim: e não realizou muitos milagres ali, por causa da incredulidade deles. Diga assim: a minha incredulidade. Diga: a minha incredulidade me atrapalha de viver o milagre. Então cuidado como tem sido a sua postura na casa do Pai. Cuidado como tem sido a sua postura no ambiente da casa do Pai. A sua incredulidade, ela vai atrapalhar você de viver o milagre. Aquele povo não pode ver o milagre por causa da incredulidade. Amado, nós precisamos desejar sermos curados e abençoados por Deus. Um outro texto, Mateus capítulo 14, verso 14 diz assim: quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles e os curou de toda a doença. Sabe por que Jesus pôde curar? Porque agora aqui Jesus encontra um povo com coração aberto. Porque agora aqui Jesus encontra um povo com coração sedento. Porque agora aqui Jesus encontra um povo desejoso de viver a cura e o milagre que Ele deseja fazer na minha vida e na tua vida. Olha o texto, João capítulo 1, verso 11 e 12 diz assim: veio para o que eram os seus, e os seus não o receberam. Ele veio para mim e para você. Veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Verso 12: mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Mas quem, pastor? A todos os que o receberam.
Eu decido receber ou não receber. Você decide receber ou não receber. Olha a Bíblia, Atos capítulo 13, verso 45 e 46. Não rejeite a palavra. Não rejeite a palavra, queridos. Olha o que diz o texto, Atos capítulo 13, verso 45 e 46 diz assim: quando os judeus viram a multidão, ficaram cheios de inveja e blasfemaram, contradiziam o que Paulo estava dizendo. Então Paulo e Barnabé lhe responderam corajosamente: era necessário anunciar primeiro a vocês a palavra de Deus, mas uma vez que rejeitaram e não se julgaram dignos da vida eterna, agora nós voltamos para os gentis. Ouça, amados, não despreze a presença de Deus, não despreze a presença de Deus, não despreze a presença de Deus. Diga aleluia, diga: eu não posso desprezar a presença de Deus. Sabe o que eu aprendo com essa mulher? No verso de número 25, essa mulher, ela não saiu com um beicinho, ela persistiu, porque só ela sabia o que ela precisava. Então agora aqui ela tem um gesto de adoração diante de Deus. Projeta o texto, o versículo de número 25, Mateus capítulo 15, verso 25. Você lê comigo no verso 23 e 24, Jesus para, ele não ouve aquela mulher. Os discípulos mandam aquela mulher ir embora. Jesus fala para aquela mulher que ele não veio para os gentios. Depois de ouvir tudo isso, essa mulher, ela vai constranger a minha vida e a tua vida. Verso número 25, olha o que está escrito: a mulher veio, adorou-o. De que forma, amados? De que forma? De joelhos. Sabe por que ela o adorou de joelhos? Porque ela não estava preocupada com aquilo que Jesus havia dito para ela. Ela sabia a necessidade que ela estava enfrentando, e ela havia tomado uma decisão: eu não saio da presença deste homem, embora ele não tenha vindo para nós os gentios, embora eu não sou considerada filha, eu não vou sair daqui, eu vou adorá-lo, porque eu sei que só ele tem as palavras de vida eterna que eu preciso, eu sei que só ele tem aquilo que eu preciso, então eu vou adorá-lo. Olha o texto, ela adorou, ela prostra de joelhos e fala o quê? Senhor, me ajuda. É o que está faltando para mim e para você, amados. Quantas vezes você chega em casa e começa a reclamar? Quantas vezes você chega em casa e começa a questionar? Dobra os seus joelhos, atrai a presença do Pai, diga: Jesus, me ajuda, Jesus, me socorre. Aprenda a entender a palavra. É em oração que nós precisamos gerar um milagre. Essa mulher se prostra e adora a presença do Pai. Eu escrevi uma frase que diz assim: um pedido de socorro carregado de adoração muda destino. Eu vou repetir: um pedido de socorro regado a adoração muda destino. Diga assim: o meu Deus quer mudar o meu destino nesta noite. Só depende de você, amados. Só depende de você. Você entra no ambiente e você começa a ver tantas pessoas sendo abençoadas, e você começa a se perguntar: Deus deseja abençoar a tua vida, Ele é o seu Pai. Não importa aquilo que você está passando, mas aprenda a desejar a presença. Verso de número 26. Estou terminando. Aquela mulher adora a presença do Pai, ela adora Jesus. Meu Deus. Aí você pensa: pastor, agora ela adorou, agora Jesus abençoa a vida dela, diga glória a Deus. Não, glória a Deus nada. Olha o texto, olha a Bíblia, verso 26. Ela dobra os joelhos, Daiane, adora a Deus, ela grita por socorro. Olha o que Jesus fala para ela. Ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Meu Deus, meu Deus. Imagina você ouvindo isso. O que você ia fazer?
me dá minha carta porque eu estou saindo dessa igreja, me dá minha carta porque eu estou indo embora. Me chamou de cachorro, me chamou de titio. Meu Deus, eu vou sair dessa igreja, nunca mais eu piso nessa igreja, eu vou embora, eu vou embora. Aí muitas das vezes você fala assim, lá na sua casa: ah, eu queria viver na época dos discípulos, eu queria viver na época de Jesus. Olha aí, você dava conta de ouvir isso? Responde para você. Você daria conta de ouvir isso? Responde para você. Pastor, eu tenho estopim curto. Se fosse comigo, eu ia tirar uma selfie e postar na rede social e falar assim: tá vendo Jesus? Olha só o que ele está fazendo comigo. Eu ia fazer isso, ia postar na rede social. Agora olha a postura dessa mulher. É isso que me encanta, um cristão maduro. É isso que me encanta, um cristão que entende aquilo que ele deseja. É isso que ele me encanta. Essa mulher saiu de casa entendendo: eu só volto para casa quando o meu problema tiver sido resolvido. Olha o verso de número 27, projeta por gentileza. Oh meu Deus, olha o texto. No texto acima, Jesus disse: eu não posso dar aquilo que é da mesa do povo de Israel para os cachorros. Olha o que ela disse. Ela porém disse: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Sabe o que ela está dizendo? Senhor, eu preciso de um pouquinho da sua atenção. Eu não preciso de muito não. Uma das migalhas do que cair da sua mesa pode mudar a minha vida. Meu Deus, um pouco da sua atenção pode mudar o meu destino. Um pouco da sua atenção pode mudar a minha história. Eu não quero muito, eu quero apenas as migalhas que caem da mesa do Senhor. E isso pode mudar a minha vida. Diga glória a Deus. E às vezes nós temos fácil acesso à mesa, mas não valorizamos o acesso que todos nós temos à mesa. Desprezamos o acesso que nós temos. Não despreze o acesso que é dado livremente para você e para mim à mesa. Essa mulher se encontra à distância e diz para Jesus: eu só quero um pouco. Eu só quero um pouco, Senhor. Eu só quero uma migalha do que cair na sua mesa. Presta atenção, se você entender isso, essa palavra pode mudar a sua vida. Essa palavra pode mudar a história da sua vida. Há umas 3 semanas eu estou dizendo para os pastores dessa igreja, para os obreiros: aprendam a ouvir e pegar as palavras que emanam desse altar. Toma posse dessas palavras, porque Deus vai mudar a história da sua vida, da tua casa e da tua família, em nome de Jesus. Essa mulher, ela entendeu. Ela disse: Senhor, eu só preciso de algumas migalhas. Me dá um pouquinho da sua atenção. Eu não quero muito não, Senhor, eu quero apenas algumas migalhas. Agora olha o verso de número 28. E o ministério volta ao altar, por gentileza. Verso 28. Jesus agora olha para ela, Maria Luísa, com os olhos fixos naquela mulher. E Jesus então disse: mulher, grande é a sua fé. No texto você não vai ver Jesus colocando a mão na cabeça dela, presta atenção. No texto você não vai ver Jesus fazendo outra coisa a não ser, diga assim, Jesus liberou uma palavra. Diga assim: Jesus liberou uma palavra. Diga assim: nesta noite a mesma palavra está sendo liberada na minha vida, na minha casa, na minha família. Olha o texto, olha o texto. Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé. Meu Deus, grande é a sua fé. Olha o resto do texto: seja feita conforme você deseja. Abre parênteses. Isso é bom demais ou ruim demais? Me explica, pastor. Eu te explico. Seja feito conforme você. Seja feito conforme você deseja. Seja feito conforme você deseja. O grande problema é que você só deseja coisas negativas.
por isso que não tem acontecido. O grande problema é que você só pensa coisas negativas. O grande problema é que você só está lendo a palavra para procurar defeito. O grande problema é que você talvez tem 20, 30, 40, 50 anos de igreja e está igual aquele povo que seguia Jesus, sabe para quê? Para procurar um defeito nele, procurar um defeito. É por isso que está acontecendo com você. Sabe qual que é o problema? Que você talvez é aquele povo que seguia Jesus à distância, religiosa. Sai da religiosidade. Jesus disse: mulher, seja feita conforme o que você deseja. Seja feita conforme o que você deseja. A palavra está sendo liberada neste altar. Aleluia. Essa semana, um dos pastores dessa igreja, ele não é corretor, não mexe com corretagem. E 2 semanas atrás eu disse para ele: aprenda a semear no altar tudo que chegar nas suas mãos. Eu lancei uma palavra sobre a vida dele. Eu disse: Deus vai mudar a história da sua vida. Semana passada alguém ligou para ele: olha, eu preciso vender um apartamento. Ele: beleza. E aí? Se eu te ajudar a vender, você me dá uma comissão? Sim, eu te dou uma comissão. Quanto você vai me dar? Eu te dou R$5.000. Pegou o telefone: Deus, agora é com o senhor. Ligou para outra pessoa: ô, você está querendo comprar um apartamento? Vai, eu tô. Vai, então peraí, vou te dar o telefone da pessoa. Aleluia. Em 3 minutos ganhou R$5.000. Aleluia. Ganhou R$5.000. É sobre dinheiro? Não. É sobre Deus. É sobre crer nas palavras. É sobre tomar posse das palavras. É sobre tomar posse na tua casa. É sobre tomar posse na tua família. É sobre entender que Deus cura. É sobre entender que Deus sara. É sobre entender que Deus liberta. É sobre entender que Deus quer mudar a história da tua vida e da tua casa, em nome de Jesus. Deus não quer que você continue na mesmice. Qual era o problema dessa mulher? A filha dela estava com demônios em casa. Demônios atormentando a vida da filha dessa mulher. Olha o que Jesus diz para ela: seja feita o que você deseja. Olha o resto do versículo, diz assim: meu Deus, naquele mesmo instante a sua filha foi curada. Aleluia. Naquele mesmo instante a sua filha foi curada. Se você pode, aplauda a presença do Rei da Glória, em nome de Jesus. Meu Deus, meu Deus. Se você nessa noite está precisando de uma cura, queridos, Deus vai curar você. Ah não, pastor, o senhor não sabe, eu estou com câncer. O meu Deus cura câncer. Pastor, o senhor não sabe, eu estou com dor nos rins, na vesícula. O meu Deus pode curar todas as coisas. Pastor, o senhor não sabe, eu estou endividado. O meu Deus é o dono do ouro e o dono da prata. Pastor, o senhor não sabe o problema que eu estou enfrentando na justiça. O meu Deus é o Senhor da justiça. Ele pode mudar a história da sua vida. Sabe qual que é o problema? Você está dando muito holofote para o problema e pouco holofote para Deus. Inverta as polaridades. Dê mais holofote para Deus e menos holofote para os problemas. Entenda que é um Deus que você serve, e Deus vai mudar a história da sua vida, em nome de Jesus. Se coloque sobre os seus pés, mas eu quero que você se levante com o coração tomado de fé, tomado de glória, tomado de esperança, porque o nosso Deus vai mudar a história da tua vida, vai mudar a história da tua casa, da tua família, assim como Ele mudou a história desta mulher, em nome de Jesus. Levanta as suas mãos para os céus, fecha os olhos. Ele ama a tua vida. Fecha os olhos, Ele ama a tua vida. Ele ama a tua casa. Ele tem ciúme de você. É por isso que Ele vai abençoar a tua vida. Sinta Deus, sinta Deus, sinta Deus, sinta Deus, sinta Deus, sinta Deus, sinta a presença de Deus nesse lugar. Sinta a presença, a presença.
abençoado, seja curado, seja abençoado, seja curado, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Levanta as mãos e canta: Ele me ama. Ele me ama, tanto me ama, tanto me ama, tanto Ele ama. Ele me ama, herança eu sou tua porção, atraídos pela redenção do olhar. Se a graça é como o oceano, estou me afogando. O céu se une à terra, toda o mesmo coração é tomado por grande furor. Eu não perco meu tempo em lamentos quando eu me lembro que Ele me ama, tanto me ama, tanto me ama, tanto Ele ama. Ele me ama, tanto me ama, Pai, muito obrigado, Senhor. Mais uma vez, muito obrigado pela tua presença maravilhosa neste lugar, na tua casa, Pai. Muito obrigado, Espírito Santo, pela tua presença neste lugar. Que nós possamos cada dia mais aproximarmos de Ti, Jesus. Cada dia mais entregarmos a Ti, nos colocarmos aos Seus pés e entendermos que nós somos filhos amados de um Pai. E nós temos um Pai nos céus que tem nos guardado, que tem nos protegido, que tem suprido todas as nossas necessidades. Muito obrigado pela Tua palavra, Pai. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nosso meio. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nós e através de nós, Pai. Que o Senhor possa vir curando, Senhor, toda enfermidade, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor possa curar toda a enfermidade, Pai, do nosso meio. Amém? Pai, que o Senhor possa abençoar cada filho Teu que aqui se encontra, Pai. Cada família aqui representada, Pai. Que o Senhor possa abençoar cada vida, Pai. Que o Senhor possa abençoar o trabalho, a casa, a família de cada um dos Teus filhos, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa suprir cada necessidade, Pai. O Senhor nos conhece, Pai. O Senhor conhece cada um que aqui se encontra, Pai. Em nome de Jesus, amém. Que o amor de Deus, a graça de Jesus, a comunhão e consolação do Espírito Santo estejam com todos, agora e para todos sempre, amém. Vá em paz, que Deus te abençoe. Dê uma semana abençoada em nome de Jesus.